Bom, vamos lá, gente. Mais uma questãozinha de logaritmos. A questão caiu na APA 2010. Uma questão bem interessante. Ela é uma questão teórica, né? Dá uma olhada aqui, ó. Ele fala assim, ó, seja essa função f de d em r, ele não define qual é o meu domínio ainda, tá? Tal que f de x é igual a 1 mais o log de x ao quadrado na base 2, tá? Aí ele quer que você marque a alternativa falsa. O que ele fala na letra A? Na letra A ele fala que a função é par, certo? Para minha função ser par, eu tenho que verificar o meu domínio, né? Qual é o domínio da minha função? O domínio mais amplo possível, o D mais amplo possível, concorda que vai ser R asterisco? Por quê? Porque para eu analisar a condição de existência dessa função aqui, ó, basta eu ver a condição de existência do log, né? Que é o quê? O logaritmando maior do que zero. Se você trabalha com a condição de existência aqui, ó, você tem x ao quadrado maior do que zero. Quando que isso acontece? Só quando x é diferente de zero. Então, ó, x diferente de zero. X diferente de zero garante que f de d em r exista, não é? Existe a função para x diferente de zero. Então, ó, dá uma olhada aqui. Quando que a minha função vai ser par? Quando o f de menos x for igual ao f de x, né? Isso acontece? Sim. Por quê? Porque eu estou compondo uma função par aqui dentro, né? Ó, o f de menos x vai ser 1 mais o log na base 2 de menos x ao quadrado. Né? Só que menos x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Então esse cara é igual ao f de x para todo x no meu domínio, desde que eu defina o domínio como o mais amplo possível, tá? Eu estou considerando que a questão está fazendo isso. Se eu não achar mais nenhuma, se eu não achar nenhuma falsa, eu marco essa, tá? Se eu não achar nenhuma falsa, eu marco essa, porque ela só vai ser par se o meu domínio for o mais amplo possível ou alguma coisa com simetria em relação à minha origem, né? Porque para minha função ser par tem que ter isso aqui, né? O f de x tem que ser igual ao f de menos x para todo x pertencente ao domínio, né? Repara que isso aqui já está implícito, que o menos x também está no domínio. Vamos para B. O que ele fala? Ela é sobrejetiva para todo x em D. Ela é sobrejetiva para todo x pertencente a D. Quando que essa função vai ser sobrejetiva? Não é quando o meu contradomínio for igual à minha imagem? Quando o contradomínio da função for igual à imagem da função. Né? Só que o contradomínio da função já está definido e é R. Então o que eu quero aqui? Ó? Eu quero esta imagem aqui, ó, ser o conjunto dos reais. Tá? Agora, eu posso manipular um pouco a minha função e escrever ela assim. F de x é igual a 1 mais... Posso dar o peteleco aqui nesse 2, né? Eu fico com 2 log de x na base 2. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Repara só, que muito provavelmente eu não vou marcar a letra A. Por quê? Porque para ela estar certa, aliás, ela só vai estar certa se eu considerar o domínio como o mais amplo possível ou um simétrico, que não é o caso, né? Tipo, normalmente quando acontece isso daqui, né, você já utiliza o D como o mais amplo possível, mas ele deveria ter dito, tá? Essa questão aqui é passível de anulação. Eu vou ter que considerar aqui também, ó, que o meu domínio é R estrela, né?
Se eu estou tendo que fazer a mesma consideração em duas alternativas e eu quero a falsa, é porque essa consideração ela tem que ser feita, né? Vai ser o seguinte aqui, ó. Repara só, eu posso verificar isso graficamente, né? Porque dá uma olhada aqui, ó. Como é que é o gráfico de log de x na base 2? É algo mais ou menos assim, não é? Cortando no 1. Olha que coisa linda. Se você olhar para o gráfico dessa forma, tá? Se você olhar para o gráfico dessa forma, você não vai ver como essa função ser par, não é? Porque essa função aqui é a princípio a mesma. Só que você só pode escrever a função dessa forma se você coloca aqui dentro um módulo de x, ó. Concorda? Por quê? Porque o x, ele só não pode ser zero, ele não pode ser negativo. Aliás, ele pode ser negativo. Se você não coloca o módulo aqui, ó, você está perdendo um pedaço do seu domínio. Tá? Então, na realidade, o gráfico da sua função seria algo mais ou menos assim, ó, espelhado em relação a y. Tá? Espelhado em relação a y. Se a sua função fosse escrita assim, para x maior do que zero, ela seria igual a essa, só que ela não estaria definida para x menor do que zero. Então eu estou escrevendo desse jeito para poder entender melhor o meu gráfico, mas eu sei que a função é par. Tá? Aí, ó, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu estou representando aqui, ó, essa função, tá? O log de x na base 2. Só que, se eu multiplico essa função por 2, eu só dou uma alongadinha nela, né? Eu dobro cada ordenada para a mesma abscissa. Como não vai mudar muito aqui a cara do gráfico, o jeitão dele, eu não vou nem alterar aqui, tá? Mas finge que eu alonguei. Aí o que eu faço com isso daqui, ó? Eu somo 1. Cara, eu tô somando 1 a todas as minhas ordenadas, não tô? Eu tô pegando esse gráfico aqui e tô jogando ele para cima. Mas tanto faz eu jogar ele para cima de uma unidade, porque ele já estava indo para o menos infinito. E quando ele cresce, ele vai para o mais infinito também. Então, aqui, ó, olha a minha imagem aqui, ó, projetada no eixo Y. Não é o próprio conjunto dos reais? A imagem é o próprio conjunto dos reais, ó. Então, aqui agora eu já posso considerar a primeira verdadeira e a segunda verdadeira. E agora eu vou para a terceira. Tomara que eu encontre alguma falsa, né? Porque senão vai dar ruim. Letra C. O que ele fala na letra C? A função é crescente se x pertence a esse intervalo aí, né? De 1 até mais infinito. X pertence de 1 até mais infinito. Isso implica que f é crescente. Vamos ver. É isso mesmo? Crescente se x pertence a 1 fechado menos e no mais infinito aberto consequentemente. Olha o gráfico. Olha o gráfico. É claro que sim, né? Na verdade, para x maior que zero, ela já é crescente, né? Se ele está nesse intervalo daí, que é um subconjunto de x maior do que zero, ela vai ser crescente sim. Isso aqui é verdade. Bota um Vzinho aqui, ó. Então você já pode marcar a letra D, né? Pode não. Vamos ver qual é a letra D. Vai que você errou alguma coisa antes, né? Você tem que sempre ficar com essa pulga atrás da orelha. A prova da AFA é ruim por causa disso, né? Tem muitas questões que são assim, né? São 4 questões em uma só. Ainda bem que só tem 4 alternativas e não 5. Letra D. Ela é injetiva para todo x em D? Não. Ainda bem que não. F é injetiva? Isso é um absurdo, né? Isso é falso. Por quê? Olha o gráfico dela, cara. Sempre vai cortar em 2 pontos, né? Toda função que é par não pode ser injetiva. Se f é par, isso implica f é par, então f não é
injetiva. Não tem como, né? Não tem como. Como é que você nega essa implicação? Só trocar aqui, né? Se f é injetiva, então f não é par. Também é verdade, né? Porque se f é injetiva, você não vai ter como a função voltar para o mesmo valor, não é? Porque você não pode ter f de x igual a f de menos x. Isso não pode acontecer. Você não tem x diferentes que tal que isso aconteça. Tá? Então a letra D é a falsa. A letra D é a falsa. E é ela que você marca. Beleza, gente? Mais uma questãozinha da AFA aí de 2010. Tá bom? Curtem o vídeo, se inscreve no canal, ativa a notificação e até o próximo vídeo. Valeu!